Muito bem, muito bem. Hoje a gente vai estar retomando, nossa aula sobre Efésios. Dessa vez vamos ver os versículos de 11 a 22 do capítulo 2 de Efésios. Na aula passada, nós vimos com Saulo sobre a misericórdia de Deus em salvar os efésios que estavam mortos em seus delitos e pecados, Depois, nós vemos as consequências dessa ação divina. Foram ressuscitados com Cristo, assentados nos lugares celestiais com Cristo. Aí ele falou também sobre a salvação pela graça mediante a fé, não sendo essa salvação fruto das obras, mas que as boas obras, elas são esperadas para depois da salvação. Então, esse é, digamos assim, num sumaríssimo resumo, o que nós vimos na aula passada, aquele trecho de Efésios 2, de 1 a 10. E agora nós vamos entrar na segunda parte desse capítulo, um capítulo que começa com a conjunção portanto. Essa conjunção é muito importante, Então, Efésios, ele começa com a conjunção portanto. O que é que isso significa? Significa que tudo que vai ser dito a partir dali tem relacionamento com o que foi dito anteriormente. E é uma continuação e é uma consequência daquilo que foi dito anteriormente. Certo? Então ele diz, tendo em vista isso que eu falei para vocês há pouco, diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisos pelos que se chamam circuncisão feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Ok? Então, nós temos aqui uma coisa que nós precisamos compreender antes de a gente entrar propriamente no texto. Paulo fala aqui de inimizade, fala aqui de muro de separação. O que é isso? O que significa isso? Para a gente compreender esse texto, a gente tem que compreender alguns aspectos
culturais que estavam presentes naquela época. Que aspectos eram esses? Havia uma animosidade muito grande entre judeus e gentios, certo? Principalmente da parte dos judeus para com os gentios. Os judeus, eles viam é por isso que tinha um muro separando os dois, né? Eles tinham a perspectiva de que o gentio era um cachorro. E o cachorro, na perspectiva da época do Novo Testamento, não é o cachorro que nós temos hoje, né? Porque tem gente que trata cachorro melhor do que trata um menino, né? Agora tem uma história de pai de pet, mãe de pet, avô de pet, não sei o quê. Não, naquela época cachorro era um animal semi-selvagem que andava nas ruas, certo? E era apedrejado, ele era espantado e tal. Não era um bicho de estimação. Era um animal desprezado, tanto é que naquela região, o pior insulto que uma pessoa podia proferir contra o outro era chamá-lo de filho de uma cadela, porque era aquele animal imundo, sujo e desprezível. E então os judeus viam os gentios com um desprezo muito grande, né? O que aconteceu? Israel, né, tinha o orgulho de ser o povo de Deus, e aí esqueceu ao longo do tempo de que a promessa dada a Abraão era que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. E que Israel tinha sido escolhido não porque eles fossem melhor do que os outros, mas para ser uma luz para as outras nações. E assim, quando as outras nações vissem o que era ser o povo de Deus, as nações seriam atraídas para conhecer aquele Deus que cuidava daquela nação. Então eles, ao invés disso, eles começaram a desenvolver um orgulho muito grande e começaram a achar que eles eram melhores do que os outros. E aí então começaram a fazer as separações. E aí Paulo vai dizer aqui nesse texto que Deus está fazendo uma nova humanidade, né? Então, ele vai mostrar que Deus, em Cristo, vai acabar com essa inimizade e vai criar uma nova humanidade, né? Ele diz que judeus e gentios em Cristo se tornam uma nova humanidade, e essa nova humanidade é a igreja. Certo? É exatamente isso que ele vai falar, sobre a igreja como essa nova humanidade composta por cristãos que anteriormente eram judeus e gentios. Ok? Muito bem. Então, esse trecho que nós vamos estudar hoje, né, ele tem 3 parágrafos. Certo? Ele tem 3 parágrafos. Então, há 3 grandes ideias que Paulo vai trabalhar aqui nesse texto. 3 grandes ideias. A primeira, né, o primeiro parágrafo, ele vai tratar sobre as condições do gentio. É o primeiro parágrafo, ele está do versículo 11 até o versículo 13, certo? Então, ele se dirige aos gentios. E o que é que Paulo diz sobre o que eram os gentios? Então, ele começa a dizer: lembrem-se
de que anteriormente vocês gentios, aí ele vai dizer o que é. Essa questão do lembrar é uma coisa muito importante na Bíblia. Vejam que quando nós lemos Deuteronômio, né, nós temos lá: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus e tal. Vocês vão ter, ensinem isso daqui, que eu estou dizendo para vocês, para os seus filhos, ao deitar, ao levantar, no caminho, na hora que você se sentar para comer e tal, não sei o quê. Ou seja, todo instante, lembre do que o Senhor fez por vocês. E aqui, Paulo também está dizendo: lembrem-se da condição que vocês estavam, né? E aí ele vai mostrar qual era a condição dos gentios. Sem Cristo. Os gentios estavam sem Cristo, ou seja, não conheciam o Messias, não tinham a esperança do Messias. Também os gentios estavam separados da comunidade de Israel, não é? Que era o povo de Deus, né? Eles estavam afastados da comunidade de Israel, estavam afastados de Deus também, afastados das promessas, não tinham esperança de salvação. Uma vez que eles não tinham as promessas, eles não sabiam dos oráculos de Deus, não sabiam o que Deus tinha programado para a humanidade. Então eles estavam sem esperança de salvação e sem Deus no mundo. Na verdade, isso continua sendo assim para quem não tem a Cristo hoje em dia. E isso é verdade para, né, todas as pessoas que estão ali do lado de fora, certo? E que se encontram nessa mesma condição. Então aí ele diz: lembre-se disso, para que vocês tenham a dimensão da bênção que vocês receberam, a dimensão do que Cristo realizou na vida de vocês. Isso era verdade para os efésios e isso é verdade para cada um de nós. Em um momento das nossas vidas, antes de a gente conhecer a Cristo, nós estávamos exatamente assim, sem Cristo, separados da comunidade, afastados das promessas, sem esperança de salvação e sem Deus no mundo. Ok? E então, por que Paulo lhes recorda esse tenebroso passado? Que é o seguinte: nessa época aqui, a igreja já estava com um número de gentios convertidos muito maior do que de judeus, certo? E então, dado como existia essa animosidade, havia uma real possibilidade de haver uma cisão na igreja e formar-se uma igreja judaica e uma igreja gentílica. E não era esse o propósito, nunca foi esse o propósito de Cristo, né? Então, e nós, né, hoje perseguimos isso com muito vigor, né? Cada dia aparece uma denominação diferente. Cada dia aparece uma denominação diferente, porque um pensa que você pode usar camisa de manga curta e o outro diz: não, só pode usar camisa de manga comprida. Então vamos fazer uma nova denominação, o pessoal aqui da manga comprida, o pessoal aqui da manga curta e assim por diante. E cada vez mais vai se dividindo por conta de bobagens, de tolices. Então, aí Paulo, ele chama a atenção sobre essa questão para justamente mostrar que a igreja é uma só, certo? Judeus
e gentios. Olha, essa animosidade entre judeus e gentios era muito mais séria do que qualquer animosidade que exista entre denominações protestantes hoje, e que nos dividem, né, infelizmente. Muito bem, aí então por que Paulo quer lembrar os cristãos que o Messias veio da linhagem judaica, e que os judeus, bem ou mal, eles preservaram as promessas das quais os gentios agora estavam desfrutando. Então ele diz, lembre-se, vocês estavam perdidos, distantes, mas foi Israel que manteve as promessas, né? Eles tropeçaram, foram castigados com o exílio, Deus os trouxe de volta, e tal, e eles tiveram uma história cheia de tropeços e dificuldades, porém, eles mantiveram a Escritura, mantiveram a linhagem de onde veio o Messias. E isso era uma coisa importante que os gentios deviam reconhecer e ser gratos aos judeus por conta disso. E agora uma coisa bem interessante nesse parágrafo é que ele faz uma comparação, né, entre o anteriormente e o agora, né? Antes vocês, né, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento. Aí diz, naquela época vocês estavam sem Cristo, etc, etc. Aí no versículo 13 ele diz, mas agora, então ele faz essa comparação entre o antes e o agora. Assim como ele fez lá no primeiro texto, do primeiro trecho desse capítulo 2, quando ele começa dizendo que vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados, mas vocês foram salvos pela graça, mediante a fé, e etc, etc. Então, Paulo sempre está fazendo essa contraposição, esse contraste para mostrar a graça de Deus, né? Para mostrar a graça de Deus sobre a vida daqueles irmãos. Eles antes estavam distantes de Deus, né? E agora próximos de Deus e salvos. E mais uma vez, o que era verdade para os efésios, também é verdade para nós. Antes de conhecermos a Cristo, nós estávamos naquela situação. Agora estamos em uma outra situação. E tudo isso surge a expressão em Cristo. É como se, imagine vocês, um ambiente totalmente escuro, uma noite escura e uma luz se acende. Essa é a ideia que Paulo quer trazer. Em Cristo, não foram os efésios através das suas obras, não fomos nós, porque nós desejamos ou porque nós nos esforçamos para isso, não, mas é em Cristo, certo? Em Cristo. Foi mediante o sangue de Cristo, o sacrifício vicário de Cristo, que satisfez a justiça divina. Isso é que foi a causa dos gentios serem salvos. Nós, né? Nós gentios. Todo gentio é aquele que não é judeu, né? O não judeu é o gentio. Então, e os gentios antes estavam afastados das promessas, não conheciam as promessas, mas agora nós conhecemos, porque Cristo morreu na cruz, e foi Ele que satisfez as exigências da lei, né?
as exigências da justiça divina. O segundo parágrafo, ele vai falar sobre a obra de Cristo. Ele mostrou antes qual era a situação dos efésios, separados de Deus, perdidos. A obra de Cristo vem para solucionar esse problema. A obra de Cristo, parágrafo que vem do versículo 14 ao versículo 18. E, curiosamente, se vocês olharem, esse parágrafo começa com a conjunção pois. A mesma conjunção, muito parecida com portanto, uma conjunção que faz a ligação do que foi dito antes, né? E é uma consequência do que foi falado antes. Pois, certo? E o que é que ele fala? Que Jesus é a nossa paz, pois Ele é a nossa paz, é Jesus que é a nossa paz, o qual de ambos fez um, né? O qual de ambos fez um. Então, judeus e gentios, antes estavam separados, agora estão juntos em Cristo. E se os dois estão juntos em Cristo, não existe mais razão para animosidade, não existe mais razão para hostilidades, certo? Não há mais razão, porque é como ele diz, que no versículo 14, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos e ordenanças. Certo? Então, se de ambos, judeus e gentios, ele fez um, antes existia judeus e gentios. Agora não existe mais na igreja judeus e gentios. Agora existe um novo homem chamado cristão. Então, na igreja, não existe mais, eu sou judeu, eu sou gentio, eu sou americano, eu sou inglês, eu sou francês, eu sou alemão, eu sou japonês, o outro é chinês. Não. O que importa é, você é cristão? Se você é cristão, então tem que haver unidade. Tem que haver unidade, tem que haver o vínculo do amor entre nós, porque todos somos irmãos, certo? Por quê? Porque Jesus, ele demoliu o muro da separação, o muro da iniquidade. E que muro de inimizade era esse? Para a gente compreender, a gente tem que conhecer um pouquinho sobre o templo de Jerusalém da época de Jesus. No templo de Jerusalém, ele era dividido em várias partes. Havia uma parte chamada de Pátio dos Gentios, que era a parte mais exterior. Havia depois o Pátio dos Judeus, certo? Depois o Pátio dos sacerdotes. Então era tudo dividido. Havia uma divisão muito clara com essa muretazinha que vocês estão vendo aí, com essa treliçazinha. Obviamente que isso aqui é uma representação artística e tal, mas havia essa mureta de cerca de 1 metro, 1,5 metro, que os gentios não poderiam ultrapassar. Nesse muro, regularmente, havia avisos, dizendo que os gentios não poderiam ultrapassar aquela mureta, porque se eles passassem além daquele muro, eles seriam mortos, né? Eles seriam mortos. Havia uma solene
advertência dizendo a todos os gentios que não ultrapassem desse ponto adiante, porque se você fizer isso, o único responsável pela sua morte vai ser você mesmo. Essa foi a razão pela qual houve aquela confusão grande lá no capítulo, pelo capítulo 20, um pouco mais de 20, por aí assim, quando Paulo chega em Jerusalém, e aí ele vai para o templo e tal, não sei o quê, né? Aí o pessoal acha que ele introduziu um gentio, que era o Efésio Trófimo, nesse local, e então foi por isso que fizeram aquela confusão toda e queriam matá-lo. E aí veio a guarda romana e o resgatou, né? E então havia essa coisa. Isso significava o quê? Veja, no templo de Jerusalém nós temos várias divisões. Por exemplo, no edifício do templo mesmo você tem o lugar santo, onde estava a menorá, havia a mesa dos pães da proposição e havia o altar de incenso. Nesse ambiente chamado lugar santo, os sacerdotes entravam para ministrar ali, para manter a chama da menorá acesa, para manter o incenso queimando, para trocar os pães da proposição e tal. Mas havia uma cortina, e depois da cortina havia o chamado Santo dos Santos, que antigamente tinha a Arca da Aliança. E nesse local, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, ele podia entrar, né? Uma vez por ano apenas. Então havia todo esse ritual. O povo ficava do lado de fora. Do lado de fora tinham as grandes bacias para as lavagens rituais, e havia também o altar onde eram queimados os holocaustos e tudo mais, onde o cordeiro era imolado, colhido o sangue para levar lá para dentro. E aí então o povo, quando o sumo sacerdote voltava, ele pegava, né, um galho de isopo e, né, aspergia o sangue sobre as pessoas para mostrar que eles estavam purificados. Muito bem. Isso significava, veja que os gentios estavam lá fora. Eles viam de longe, ou seja, não tinham acesso a Deus. Não tinham acesso a Deus. Mas agora, em Cristo, essa barreira, esse muro, ele foi derrubado. Assim como no dia em que Cristo morreu, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Se rasgou de alto a baixo. Significando o quê? Que agora todos têm acesso ao Santo dos Santos. Isso a gente entende bem quando a gente estuda Hebreus. Hebreus fala com muita clareza sobre essa questão. Muito bem, mas além dessa mureta, havia também, que fazia separação entre gentios e judeus, a lei. A lei, com os seus mandamentos e com as suas ordenanças. Porque havia a lei moral que os judeus interpretavam como você precisava cumpri-la para poder ganhar a salvação, e que Paulo vai dizer que não tem nada disso, absolutamente, né? E havia as ordenanças, que eram as leis rituais, as leis cerimoniais. E então agora essas cerimônias que apontavam para Cristo, ela não tem mais necessidade.
É por isso que os sacrifícios cessaram, né? Se você parar para pensar, você vai ver que o judaísmo de hoje é muito diferente do judaísmo do Antigo Testamento. Porque o judaísmo de hoje não tem sacrifício, não tem sacerdote, não tem templo, não tem arca, não tem nada disso. O judaísmo de hoje é bem diferente do judaísmo do Antigo Testamento. No Antigo Testamento não existia sinagoga. A sinagoga só vai aparecer no período do exílio babilônico. E quando eles voltam, aí eles voltam e trazem a instituição da sinagoga que foi desenvolvida lá no exílio babilônico. Muito bem, então essa barreira foi removida, porque a lei moral, que está, digamos assim, condensada nos 10 mandamentos, nós, os cristãos, a cumprem não para ganharem a salvação, mas porque foram salvos, porque tem que viver de acordo com a vontade de Deus. Então, é da vontade de Deus que ninguém roube, de que ninguém mate, que ninguém adultere, tudo isso é a vontade de Deus, mas nós fazemos isso não para que alcancemos a salvação, mas porque já fomos alcançados por ela, E aí então, agora, acabada a barreira da inimizade foi demolida, então judeus e gentios podem se aproximar, porque a ideia, versículos 15 e 16, é que a obra de Cristo o objetivo dela é criar em si mesmo dos dois, judeus e gentios, um novo homem, que é o cristão, fazendo a paz e reconciliar com os dois. Os dois passam então a se reconciliar, e os dois se reconciliam com Deus, que é o que Paulo fala no capítulo 5 de Romanos, E aí então, a igreja é o corpo no qual há reconciliação, Não é à toa que Paulo utiliza a metáfora do corpo para se referir à igreja, porque o corpo, você não vive batendo no seu corpo, Você não vive flagelando o seu corpo, ao contrário, você se alimenta, Você procura viver uma vida saudável, etc. Tal. Então, mostra que é na igreja que existe a reconciliação, que é justamente o que diz lá em Romanos 5, versículo 10. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele, mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Antes, nós éramos inimigos de Deus, e agora somos seus filhos. Antes estávamos longe, mas agora em Cristo fomos aproximados. É o sacrifício de Cristo que nos traz a paz. A paz, principalmente a paz com Deus, que é o que ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Temos paz com Deus. E aí ele diz aqui que Jesus veio e anunciou a paz. Paz aos que estavam longe e paz aos que estavam perto. Quem era que estava longe? Gentios. Quem era que estava perto? Os judeus. Então, ele vem e anuncia a paz para ambos, tanto gentios quanto judeus.
E é interessante aqui, como a gente vê aqui, no versículo 18, por meio dele, Jesus, tanto nós, Paulo aqui falando, nós aqui, os judeus, tanto nós, quanto vocês, gentios, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Então vejam aqui a Trindade operando na salvação. A Trindade operando na salvação. Por Jesus Cristo, judeus e gentios têm acesso ao Pai por ação do Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito Santo atuando na salvação. Atuando na salvação. E o terceiro parágrafo? O terceiro parágrafo vem a conclusão, ou seja, as consequências da obra de Cristo na vida de judeus e na vida de gentios. Aí ele diz, mais uma vez, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Mais uma vez aqui a Trindade presente, Tudo isso foi conseguido por causa de Jesus Cristo, a sua obra vicária e redentora. Quando se fala de obra vicária, significa uma obra substitutiva. Jesus nos substituiu, recebeu sobre si a justa punição que nós deveríamos receber. Ele recebeu em si a punição. E foi por causa disso que agora nós não somos mais estrangeiros, Nós não somos mais forasteiros, não somos mais estrangeiros, não precisamos mais de um passaporte para viver nessa nova vida, porque agora nós somos concidadãos dos santos, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Passamos, como diz em Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 a 17, quando nós fomos salvos, fomos justificados, passamos a ser filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, não estamos mais afastados das promessas. É por isso que nós podemos invocar as promessas feitas a Abraão, as promessas feitas a Israel e aplicá-las a nós, na igreja, porque agora nós somos concidadãos, fazemos parte da família de Deus, fomos adotados, somos filhos adotados de Deus. Isso é uma imagem muito forte, essa questão da adoção, porque uma vez adotado, a pessoa adotada passava a gozar de todas os privilégios de filho, e não podia ser rejeitado mais. Uma vez adotado, babau. Você tem um filho, se você tem um filho, ele não deixa de ser seu filho em nenhuma circunstância, qualquer circunstância que seja, por maior desgosto que ele lhe dê, ele continua sendo seu filho. Não tem jeito de você dizer, olha, você não é mais meu filho. É filho, acabou-se.
Não tem como você tirar o sangue, os genes, toda a carga genética que ele traz de você. Não tem. É seu filho. Da mesma forma, então, não existe essa possibilidade. E aí, o texto nos diz que Jesus é a pedra angular. Além de sermos filhos de Deus, aí ele lança mão de uma outra metáfora, que é a metáfora de um edifício, de um templo que está em construção, certo? E ele diz que Jesus é a pedra angular. E o que era a pedra angular? A pedra angular era, nas edificações da época, né, da antiguidade, a pedra angular era a pedra principal, era a pedra fundamental utilizada, que ele tinha como característica ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, daí porque é chamado de pedra angular, porque faz um ângulo de 90 graus, né? A pedra também é chamada, algumas versões dizem pedra de esquina, pedra angular ou pedra de esquina, certo? E aí então, a partir da pedra angular, era traçado os alinhamentos do edifício, certo? E o tamanho do edifício. Se a pedra angular fosse pequena, o edifício deveria ser pequeno. Se a pedra angular, se você pretendia fazer um edifício grande, um grande templo, a pedra angular precisava ser enorme, né? Então, eu li que foi feita escavações e encontraram uma das pedras angulares do templo de Jerusalém, e ela pesava 26 toneladas, se não me engano. Ela tinha mais de 12 metros de comprimento. Essa é a pedra angular, né? Então, para você ver o negócio portentoso que era as construções do passado, certo? E aí, a pedra angular é Cristo. A pedra angular é Cristo, certo? Então, significa dizer que é Jesus que é a base da igreja. Não é Pedro, não é? Como acreditam muitos por aí, não é Pedro. A pedra angular é Cristo. O fundamento da igreja é Cristo. E como é que nós conseguimos conhecer a Cristo? Através da palavra. É por isso que ele faz menção de apóstolos e profetas, porque eram aqueles que pregavam a palavra. Deus escolheu a pregação para ser a forma que as pessoas tenham um encontro com Ele, certo? E aí o texto nos fala, como diz lá Pedro, né, na sua carta, somos pedras vivas. Nós estamos aí nessa construção desse novo templo, um novo templo, que não é mais um templo de pedras nem de tijolos, né? Então, a gente diz assim, comumente, eu vou para a igreja, pensando em vir para cá, para esse edifício, para esse prédio que foi construído, graças a Deus, para a adoração de Deus. Porém, esse prédio não é a igreja. A denominação, a pessoa jurídica, né, a denominação não é igreja. Igreja somos nós, quando nos reunirmos para adorar a Deus e para aprender da sua palavra. Isso é igreja. Se houver um terremoto, houver um tsunami, e esse prédio vier abaixo, significa dizer que a igreja de Natal se acabou? Não, porque se nós continuarmos vivos, a igreja continua.
A igreja continua, a igreja somos nós, quando nos reunimos, quando estamos aqui juntos para adorar, independentemente do prédio, quer ele tenha uma aparência, quer tenha outra, quer seja num prédio, quer seja na beira da praia, a igreja somos nós, né? E aí nós somos o povo de Deus, certo? O povo de Deus. Essa questão de povo é muito importante, porque Deus sempre trabalhou com isso. Deus chamou um povo, né, para ser luz para as nações, a fim de que as outras nações viessem. Ele deu um culto para eles, para mostrar que, né, como eles deviam cultuar e tal, né, o tabernáculo, aquela coisa. E aí, posteriormente, Salomão constrói o templo, e é interessante você ver que o templo, tanto o tabernáculo quanto o templo de Salomão, quando eles foram consagrados, a glória de Deus veio e encheu a tenda, e encheu o templo, né, e ninguém podia entrar, porque a glória de Deus havia enchido. No segundo templo, o templo reconstruído por Zorobabel, na época de Esdras, não há menção de que a glória de Deus encheu aquele templo. Mas Joel, né, profetiza que a glória do segundo templo vai ser maior do que a do primeiro. Por quê? Porque Jesus foi aquele templo. Lembre-se, Jesus foi várias vezes ao templo de Jerusalém. E quem é Jesus? O que é que nos diz Hebreus? Né? Que Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Então a glória do segundo templo foi muito maior. Foi por isso que o segundo templo lá não encheu. E é por isso que não há mais necessidade de templo. E é por isso que o templo de Jerusalém não foi reconstruído até hoje. Mais de 2000 anos depois da sua destruição. Não é? Por quê? Porque não há mais necessidade. O templo do Espírito Santo, o templo de Deus, que Deus habita, somos nós, a igreja. Não esse prédio feito de tijolos, argamassa, tinta. Não, nós, eu e cada um de vocês. Deus habita em nós, não habita num templo, não habita num edifício. Deus habita na igreja, e é uma igreja que não tem barreiras nem étnicas, nem barreiras etárias, nem barreiras de gênero. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, não é? Qualquer nacionalidade, povos de toda língua, não é? Nações, tribos e etc., fazem parte da igreja, né? Fazem parte da igreja. É por isso que é dito que Deus não faz acepção de pessoas, porque ele salva brasileiros, salva americanos, salva europeus, salva africanos, salva asiáticos, não é? Ele não faz distinção desses aspectos. Salva brancos, salva negros, salva morenos, pardos, índios, indiscriminadamente. Ele tem gente, o seu povo é formado de pessoas de todas
nações, etnias, idades e tal, né? E aí, pois não? É uma mensagem de união, né? De quebrar barreiras, né? Essa inimizade que foi quebrada. E, no entanto, hoje, como tem uma contra o cristianismo, e é a mensagem do evangelho, e é a mensagem do cristianismo que une, porque começa dentro de mim. Eu tenho alguma dificuldade com Nívia comigo, mas a gente sabe que a de Jesus Cristo, a gente deve conviver junto, se perdoar e continuar. É só no evangelho que há isso, né? Exatamente, só no verdadeiro cristianismo, só no evangelho é que nós encontramos isso, a reconciliação e a paz. E aí, como ele disse lá no capítulo, no versículo 10 do capítulo 2, né? Somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes, de antemão, para nós as praticarmos. As boas obras são esperadas na vida do cristão. O cristão deve ser uma pessoa sempre disposta a realizar boas obras, não para adquirir a salvação, mas simplesmente porque fomos salvos, porque fomos salvos. E é justamente essa parte prática das boas obras, o que fazer, como fazer, quando fazer, que Paulo vai tratar a partir do capítulo 4, de 4 a 6, que é a parte que ele vai falar sobre a ética cristã, ou a prática da vida cristã, certo? Próximo domingo estaremos aqui com o nosso irmão Elias, trabalhando o capítulo 3. Alguma pergunta? Algum comentário? Então, muito obrigado, meus irmãos, que Deus abençoe a todos vocês.